Ok, então, começando pelo enquadramento profissional, dá-me um pequeno resumo do teu percurso desde que começaste até agora. Ok, então, a minha área de formação não é nada daquilo que eu faço. O que eu estudei foi matemática, 5 anos no técnico, e portanto, matemática aplicada e computação. Mas, paralelamente, sempre escrevi sobre cinema em blogs. E havia assim um pequeno boom dos blogs nessa altura, há 10 anos atrás. E conheci uma série de pessoas por causa disso, porque um amigo organizou uma petição, uma exibição mais popular de cinema na televisão pública e que teve uma série, teve encontros na Assembleia e por aí fora, ou seja, foi assim uma coisa que teve algum impacto, e a partir um bocadinho desses contactos nós tornámos amigos e decidimos, no fundo, cada um acabar o seu blog e juntar-nos todos numa coisa maior, que era o Apala de Bolsos. Isso aconteceu e, mais ou menos em simultâneo, por causa das coisas que eu escrevia, o diretor do Indie Lisboa convidou-me a fazer parte da programação do festival, que acontece, ou seja, faço parte da programação do festival há já 6 anos. E depois, estas duas coisas têm decorrido paralelamente, e agora, nos últimos anos, tenho recebido alguns convites, poucos, mas pronto, ora para fazer coisas de vídeo, porque eu também faço filmes ou coisas mais experimentais, e então tenho tido alguns convites para isso, encomendas, ou pronto, há a questão dos festivais, de andar de festival em festival a fazer coberturas, ou como júri, ou como programador a ver filmes. E é isso. E depois, se calhar, academicamente, continuo, ou seja, durante o meu mestrado, depois eu fiz um mestrado em cinema. E tenho feito artigos académicos e comunicações naquelas conferências muito chatas e coisas desse género também. Mas pronto, é um bocadinho isso. Okay. É um bocadinho isso. E no meio dessas áreas todas, qual é que dá mais gosto? Escrever. Okay. Escrever é de longe. De longe o que me dá mais gosto. Okay. Quais é que são as tuas inspirações, as tuas referências para o que tu fazes? Tanto na escrita como em tudo o resto, mas mais na escrita, que diz que é o que dá mais gosto. Não sei bem o que é que é dizer, mas nós no Apala de Bolsos fizemos logo no segundo ano um dossiê. Nós fazemos dossiês em que convidamos uma série de pessoas a escrever, traduzimos textos, enfim, fazemos assim, quase como se fosse uma publicação, um livro, mas online. E o nosso segundo dossiê era sobre o João Bernardo da Costa. E o João Bernardo da Costa, diretor da Cinemateca durante 20 anos, depois aqui o Valho, é um bocadinho assim uma figura paterna para as pessoas todas com quem eu me dou, que posso chamar geração. E aliás, o dossiê chamava-se Os Filhos de Benar. E é um bocadinho forçar a paternidade, não é? Mas é uma espécie de filhos por devoção. E o Benar é, obviamente, uma figura que qualquer pessoa que goste de cinema há de admirar e que goste de escrever sobre cinema ou de ler sobre cinema. Depois não sei, ou seja, agora eu sou amigo dele, mas durante muito tempo não era, e gostava muito de ler o Luís Miguel Oliveira no Público, e portanto havia assim uma espécie de uma reverência para com o Luís Miguel. Hoje em dia somos amigos e portanto isso já não acontece da mesma maneira, mas continuo a gostar muito de ler, mas tenho perfeita sensação que no final da minha adolescência ele foi assim
a figura viva o Benário ainda era vivo, mas já não escrevia tanto assim, que escrevia nos jornais diariamente que era assim para quem eu olhava. Mas pronto, depois fora de Portugal há outras figuras, mas nunca foram verdadeiramente grandes influências. Ok. Já falámos do projeto já. Tu que idade é que tens neste momento? Eu tenho 26. 26, ok. Então, falando mesmo disso, da tua geração, desses 26 anos, tu sentes-te enquadrado na tua geração? Há algum sentimento de pertença, ou pelo contrário, ou aos dois? Fala-me um pouco sobre isso. Então, eu sinto-me um bocadinho a meio, porque as pessoas praticamente todas, ou seja, sem ser as pessoas que são amigos de faculdade da escola, do ensino básico, todas as outras pessoas com quem eu me dou são todas mais velhas que eu. Sempre. Ou seja, os meus amigos do Apolo de Bolos com quem eu comecei ou têm mais 5 ou mais 10 anos que eu. As pessoas com quem eu trabalho no Indie têm todas mais 10 anos, 20 anos, 30 anos que eu. E é um bocadinho assim, ou seja, tenho sido sempre o mais novo nos meus meios. Portanto, eu sinto-me se calhar melhor com eles do que com os meus... Enfim, não é necessariamente melhor, sim, mas o facto é, em termos de amizades, eu tenho mais amigos mais velhos do que amigos da minha idade. Sentes que, por ser mais novo nesses meios, há algum tipo de tratamento diferente em relação a ti, em relação ao trabalho principalmente? Não acho que haja, mas o que eu sinto é que não sei bem explicar. Eu tenho um amigo meu que ele quando, ou seja, ele tem mais 8 anos que eu e portanto já tinha 2 licenciaturas e ainda estava no doutoramento quando eu estava a meio da minha licenciatura, os meus 3 anos de matemática. E ele dizia qualquer coisa que eu gostei, que foi que mesmo que tu na altura tipo tinha 19 anos, coisa que o valha, se calhar não saibas tantas coisas por aí fora. Por exemplo, quando se escreve sobre cinema convém ter uma cultura cinematográfica um bocadinho grande, mesmo que tu não saibas assim tanto, ou que tenhas muitas lacunas, tu tentas que isso não seja uma espécie de impedimento. Com o que tu tens, tu tentas o melhor que podes. E pronto, e ao longo dos anos eu sinto que sei muita coisa, ou sei mais coisas, não quer dizer que saiba nem sequer 1/10 do que muitas outras pessoas sabem, mas é um bocadinho isso, nunca senti nunca senti um paternalismo qualquer perante mim e perante aquilo que eu faço, pelo contrário até. Mas em relação às pessoas da minha geração propriamente dita, não consigo bem, ou seja, as pessoas que estão, pronto, que têm a minha idade ou que têm um bocadinho menos, eu na verdade não tenho propriamente, ou seja, não são as pessoas do meu meio do cinema, não é? Parece que as coisas estão um bocadinho partidas. Também se calhar porque eu fiz uma formação num sítio e depois noutro, e parece que se dividiram os grupos de amigos. E sim, nesse sentido, parece que não... Por isso é que eu disse que eu sinto mais ou menos no meio. Não me sinto bem numa geração, no meio de uma geração, sinto-me entre duas. É engraçado falar desses diferentes grupos de amigos, porque o nosso trabalho, a partir disso mesmo, que nós explicámos na sinopse, é que há essa ideia que os mídias passam da nossa geração, principalmente dos 18 aos 30 anos, e nós estamos a puxar um pouco até aos 37. Só que é engraçado porque nós víamos essas notícias
reconhecíamos algumas dessas características até em nós, mas muitas delas ficávamos tipo, não, isto não somos nós não nos identificamos com isso. Mas depois íamos falar com amigos nossos, generalizando eu agora, de técnico, de ciências, e eles estavam à vontade e diziam, sim, nós somos assim, é um facto. E tu estás a dizer que vieste do meio de matemática, por exemplo, em que se calhar era mais fácil ver este tipo de coisas, e depois mudaste e foste ter. Ok, isto tem muito a ver com as pessoas que se metem na cultura, há muita ideia de que têm outro tipo de registro e outro tipo de maneira de estar. Não é assim tão preto no branco, mas normalmente. Não, mas uma coisa muito óbvia é nos meus amigos do meio cultural, por assim, do cinema, ninguém é casado e só agora alguns com 40 começam a ter filhos. Enquanto que os meus amigos do técnico, alguns já se casaram e têm a minha idade e já estão a começar a ter filhos, ou seja, já está planeado, ou já são casados e já têm filhos. E, enfim, acho que também tem a ver com condições de trabalho, pronto, uns serem mais precários que outros, não é? Mas também tem a ver com seguir certos ditames sociais ou não. Mas isso é óbvio, isso é muito óbvio. Ninguém é casado. Eu não conheço ninguém casado na área do cinema. Falavas de Mentira, uma pessoa. um bocado dessa estabilidade profissional lá, que eles têm mais facilmente do que nós. Achas que em Portugal falo em Portugal porque é onde nós estamos, achas que há os esforços necessários para um jovem artista começar o seu projeto cultural? Achas que. Porquê que escolheste ficar em Portugal? Não foi bem escolha, não é? Nunca precisei, na verdade, de sair. Tenho a vantagem de ter uns pais que me ajudam financeiramente, não só, mas também. E, portanto, me deixaram estudar à vontade, não é? Só 100% dedicado àquilo que faço. E depois tive a sorte de ter muito pouco tempo começado a trabalhar em sítios que me pagam o suficiente, não é? para as minhas despesas. Mas é isso, é o suficiente, não é mais nada do que isso. Mas na verdade, em termos de apoios, não é? Por exemplo, é curioso porque não há em Portugal para a escrita, os jornais, como se sabe, não é? Estão em situação oposta de crescimento, não é? Estão em decrescimento. As pessoas. Eu tenho uma amiga, que é a Inês Lourenço, que escreve no DN, que entrou há 4 anos, 3 anos talvez, mas deve ser a única pessoa nova, e ela tem mais 4 ou 5 anos que eu, a escrever nos jornais sobre cinema nos últimos anos. De resto, são as mesmas pessoas há 20 anos, praticamente. Não é tanto, mas quase. E as pessoas mais novas dessas, que é o Vasco Batista Marques ou o Luís Miguel Oliveira, que têm 40, não é? 30 e muitos, 40. E depois daí para cima. E portanto, enfim, não há propriamente muitas publicações que acolham pessoas a escrever com facilidade. Isso não existe. E depois, por oposição, existe algum apoio para a academia, não é? Ou seja, para a escrita no meio universitário, mas que não é de todo a crítica de cinema, não é? A prática da crítica é uma prática historiográfica ou, pronto, estudos de género, enfim, é um ponto de vista completamente diferente. Ou então, pronto, um jornalismo mais ou menos, pronto, trivial e que
também não é todo aquilo que eu tenho ou procuro fazer. E nesse sentido, a internet é uma coisa maravilhosa, porque pronto, aceita tudo, não é? E não tens um editor cultural a limitar o número de caracteres ou a impor um livro de estilo qualquer antiquado ou a fazer cortes porque as pessoas não vão perceber, não é? Não há nada disso. É a vantagem de uma coisa que também não te dá grandes rendimentos, mas que ao menos dá-te uma grande liberdade de movimentos. Pronto. E é um bocadinho por aí. Mas ou seja, o Apple Walsh publicou um livro o ano passado e foi assim uma coisa um bocado caiu do céu, mais ou menos, porque nós tivemos encontros com várias editoras para tentarmos publicar o livro e ou não respondiam, ou respondiam e diziam não estamos interessados, lamento. Houve uma que nos disse que estaria interessado na medida em que nós pagássemos a edição. Pronto, e nós não ficámos muito satisfeitos. E depois apareceu esta pessoa, que é o dono da livraria da Cinemateca, o João Coimbra Oliveira, que é a livraria Linha de Sombra, e ele disse, não, eu gosto de vocês, gosto do que vocês escrevem, vou apostar, vou investir, faço um livro com textos vossos, e pronto, e é isso. E é a primeira edição dele, é a primeira edição da Linha de Sombra enquanto editora. Pronto, o livro está à venda e acho que está a vender bem, ele está contente e acho que mais cedo ou mais tarde ele vai conseguir ter o dinheiro de volta do seu investimento e pronto, se isso acontecer, talvez haja um segundo livro daqui a uns tempos, não sei. Portanto, tu falaste bastante sobre o registro físico, como são os jornais, esse tipo de plataformas, e depois foste para a parte mais virtual, digamos assim, que tem, como tu disseste, tem as suas vantagens em termos de liberdade, mas em termos de autossuficiência, no sentido em que tu vives disso, é muito complicado. Portanto, a pergunta é, em relação a estas tecnologias que é um grande boom na nossa geração, achas que é uma coisa boa? É claro que tem as suas vantagens e desvantagens, mas na tua opinião, sentes que foi maioritariamente boa ou má? Isto porque a ideia que passam, principalmente os mídias, ou sempre pós-mídia, porque é o que nós estamos a tentar dizer, de certa maneira, é que como a nossa geração tem este acesso todo facilitado à informação e pode fazer o que quiser nestas plataformas, começa a ser uma geração que não se esforça para ter essa informação porque já tem mão beijada ou que não tem noção do que faz porque não precisa ter essa noção. Qual é que é a tua opinião? A primeira coisa que eu tenho a dizer em relação a isso é eu tenho um amigo que se eu lhe disser o nome de algum ator ou realizador, ele sabe o ano de nascimento. E para mim isso é perturbante, mas ele é definitivamente de outra geração. Ou seja, há certas, com a internet há uma série de informações mais ou menos mecânicas que eu acho que as pessoas deixaram de aprender, deixaram de decorar datas principais ou anos de nascimento, coisas desse género, e mesmo títulos de obras. Eu sinto que me esqueço ou não me lembro facilmente do nome de um filme, mas em 30 segundos eu recordo-me porque tenho os dados suficientes para lá chegar. E nesse sentido, acho que há uma diferença, porque enfim, nós tornamos-nos mais eficientes na forma como ocupamos o nosso cérebro, acho eu, não sei, talvez. E a internet nesse sentido ajudou. Fora isso, o caldo da internet é um caldo muito, muito rico, não é? E tanto dá para um projeto como o Apple Walsh, que procura
publicar artigos de fundo, ensaios, a crítica do dia-a-dia, das estreias que se vão fazendo, mas que tenta pensar o cinema, que se calhar não é acessível a qualquer pessoa que não esteja dentro do meio, ou seja, que uma pessoa qualquer que pegue num texto e comece a ler tem dificuldade em entrar, porque se calhar são densos, se calhar são um bocadinho demasiadas referências, ou talvez um bocadinho herméticos até, mas a internet permite isso, ou seja, permite a densidade e a profundidade, e também permite o oposto, não é? E é isso que é bom, não é? Quando as pessoas pensam na internet, pensam sempre nas redes sociais, nos selfies e nas fotografias de gatinhos, não é? E não pensam que a internet é um espaço onde se pode ler em PDF todos os artigos da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, não é? Isso nunca aconteceu, não é? Eu no outro dia estava a consultar o jornal A Capital de 1914, que está digitalizado pela Hemeroteca Municipal de Lisboa. Isto é a internet, não é? Ou seja, a internet é um espaço para tudo, não é? Não é só uma espécie de versão ridícula, como os média descrevem, não é? Ou seja, não tem que ser, não é? Não é necessariamente só um scroll infinito do Facebook. E nesse sentido, a internet é maravilhosa, não é? Ou seja, todas as bibliotecas do mundo à tua disposição, todos os arquivos fílmicos do mundo à distância de uns torrents, não é? E isso nunca aconteceu, não é? Por outro lado, é uma torrente, não é? Ou seja, ver um filme antes ver um determinado filme mais raro, não é? era um evento, não é? O filme, se não fosse visto naquela altura, se calhar nunca mais ia passar em Portugal durante 30 anos. E hoje em dia, olha, passou, mas também, se eu quiser, eu vou ali e faço não sei o quê e tal. Tenho o filme passado umas horas ou uns dias. E, portanto, isso também é esta sensação de que tudo é possível, tem o efeito perverso de fazer com que às vezes não haja o esforço de aproveitar. Não sei. Eu imagino, eu sinto isso um bocadinho comigo, que eu antes ia se calhar mais vezes ao cinema e agora vejo mais filmes em casa, sendo que se calhar os filmes que eu vejo em casa não são os filmes que eu iria ver no cinema. Ou seja, pronto, e daí, e em resultado disso, a distribuição comercial é cada vez pior. É isso, se calhar os filmes que vês em casa não são os filmes que passam. Exatamente. Não, mas e se calhar antigamente passavam no cinema e eu via, e quando os tenho disponíveis online eu deixo de ir ver ao cinema e portanto eles deixam de passar na sala. Enfim, é uma pescadinha de rabo na boca pronto, caminha sempre no mesmo sentido. Não sei. Mas sim, ou seja, essa espécie de potência máxima da internet, não é? Esta coisa de tudo está acessível a todo momento para toda a gente, é um bocadinho enganadora, não é? Porque lá as coisas estarem disponíveis não quer dizer que eu saiba lá chegar e navegar na internet é complicado, ou seja, encontrar o que se quer não é assim tão fácil. E dois, lá por eu ter a facilidade de acesso, às vezes é perversa, no sentido em que a pessoa depois, sabendo que está sempre disponível, não aproveita. Pronto. Acho que estes são os dois possíveis problemas da internet. O projeto à Fala de Vozes pessoalmente foi o que me fez conhecer
o teu trabalho, mas se calhar é um dos projetos mais queridos teus, não sei. É uma coisa que saiu muito de ti, de vocês. Totalmente. E qual é que foi o vosso objetivo quando já falaste um pouco sobre ele, mas agora mais objetivamente mesmo sobre ele, qual é que foi o vosso objetivo com criar este projeto? Ou seja, o João Lameira, que tinha um blog que se chamava Na Paragem do 28, acho que era assim. Recomeçar. Houve um ano em que o Indie Lisboa, no Indie Lisboa, uma série de pessoas que estavam a cobrir o festival começaram a fazer uma espécie de cobertura conjunta, em que uma série de blogs se partilhavam entre si e criaram publicações conjuntas a várias mãos. Pronto. E como isso teve algum sucesso, o João Lameira, que era uma das pessoas desse encontro que fizemos online, podemos por assim, achou por bem, achou que era boa ideia. Então, se isto resultou tão bem assim, porque é que não vamos alargar isto? E convidou o Luís Mendonça e o Carlos Natálio para uma coisa que seria o Paulo Rodas. E eles acharam todos muito boa ideia, mas acharam que fazia falta mais alguém. E convidaram mais duas pessoas, a mim e uma outra pessoa que não podia, não tinha disponibilidade na altura. E, portanto, no fundo, eu não estive nas duas primeiras reuniões, mas estive a partir da terceira. E nós os quatro passámos muitas horas sentados à volta de uma mesa de um café, na esplanada da Cinemateca, a tentar pensar o que é que poderia ser isto do Apollo Walsh, ou seja, antes de começar, nós passámos provavelmente provavelmente 2 meses em conversas às vezes de horas, que na verdade foi o início das amizades que nós temos hoje em dia, apesar de eu já conhecer alguns deles antes, para definir exatamente uma estrutura que se aguentasse. E é um bocadinho isso que eu acho que o Aval Walsh tem. Nós desenvolvemos uma série de rubricas, que tanto são as do dia-a-dia, como são as críticas das estreias em sala e por aí fora, ou as crónicas mensais, mas criámos uma espécie de uma estrutura formada por uma série de categorias diferentes, que é uma estrutura vertical, mas construímos uma estrutura horizontal, podemos por assim, que tem a ver com a nossa obrigação de seguir um livro de estilo, que nós próprios criámos, termos um editor mensal que faz um calendário das publicações e que se encarrega de comunicar as datas de entrega de cada texto. E no fundo, criámos uma espécie de um mecanismo com uma série de colaboradores em redor que funciona sozinho. Ou seja, neste momento, não sou eu o editor, é o Luís, e eu, pronto, consulto o site e estou a par de tudo, como é óbvio, mas não estou totalmente imergido. E para o mês que vem, serei eu a pessoa que está com as mãos na massa, digamos por assim, a fazer revisão, a fazer publicação e por aí fora. E esta espécie de estes 4 editores, que entretanto o João não está em Portugal agora, mas chegou outro João, que é o João Araújo, para o conjunto dos 4 editores, que são rotativos, e há assim uma espécie de uma mecânica que se autossustenta, e aquilo, o Apollo Walsh, continua em movimento sempre. Não sei muito bem como é que isto acontece, mas há 2 ou 3 anos que nós sentimos que pronto, isto funciona, há uma espécie de uma engrenagem em que cada pessoa sabe que tem que fazer um texto ou 2 textos por mês e pronto, e aquilo está sempre a trabalhar. Temos sempre coisas para publicar, porque temos sempre a receber
do nosso conjunto de pessoas. E neste sentido, isto é a maneira como a coisa funciona, não é? O que é que nós queríamos? Nós, por um lado, tínhamos sensação de que os blogs estavam a caminho do fim. E foi um bocadinho uma premonição e que se confirmou com os blogs que morreram totalmente. Não é? E que os matou foi o Facebook. E nesse sentido nós percebemos que juntos conseguimos criar uma coisa qualquer um bocadinho mais forte e nós sentíamos que, com exceção de uma ou duas coisas que havia em termos de publicações regulares, não havia nenhum espaço a fazer aquilo que nós queríamos fazer, que é isto que eu estava a dizer há bocado, crítica de cinema, sem obrigações de promoção ou de não fazemos, o Apollo Watch não tem notícias, portanto não queremos saber se o Brad Pitt casou com não sei quem, ou seja, não há esse interesse, pelo contrário, há um desinteresse, mas que procura sempre, ou seja, é um exercício da crítica, não é? Da prática da crítica enquanto estilo literário, se quisermos por assim. E nesse sentido, pronto, é um espaço onde podemos ter um ensaio de 15 páginas sobre uma atriz japonesa que a maioria de nós nunca ouviu falar, podemos ter uma entrevista a um jovem realizador português, podemos ter uma crónica sobre um filme do Lubitsch de 1930, não é? Mas tudo isto ligado por uma ideia de cinefilia, não é? Uma ideia de todos nós temos uma relação de amador com o cinema, no sentido em que, por um lado, somos amadores porque não recebemos nada e, por outro, somos amadores porque amamos o cinema. E, por outro, é esta coisa do cinéfilo em que os filmes são uma espécie de ferramenta para ler o mundo e para se ler a si mesmo e para, pronto, é uma espécie da roupa, não é? Eu penso um bocadinho assim, os cinéfilos vestem-se com os filmes que vêem, não é? E isso é para si, não é? Mas é também para os outros. E eu acho que é um bocadinho isso, é um espaço acima de tudo da cinefilia, de partilha com os outros através dos filmes. Pronto, acho que é isso. Então isso é muito o vosso objetivo, as causas por que vocês lutam de certa maneira. Falaste aí algumas, e falando de causas, em geral objetivos, sentes que vivemos uma geração com causas e com objetivos? Sim, acho que sim. Ou seja, por causa de tudo o que já falámos, inclusive os mídias, que nós não temos objetivos de vida, nós não temos causas para lutar, mas tu sabes perfeitamente e o meio de onde vieste, e eu falo por experiência própria, em Belas Artes, se há coisa que os meus colegas têm, são objetivos acima de tudo, causas por lutar, seja o que for, seja questões de género, de identidade, muito mais questões sociais, mas também culturais e pronto, e esse tipo de questões. E chegou um bocado a ver este tipo de frases de é uma geração sem causa, sem objetivos. E era por aí que eu queria a tua opinião e a tua perspectiva. Sim. Eu se calhar há uma coisa que eu sinto às vezes e não é, e é mesmo uma questão de sentir, ou seja, não tenho factos, não fiz uma análise aprofundada deste assunto, mas eu sinto que historicamente
cada geração é descrita, cada nova geração é descrita pela que já está instalada como sem objetivos, preguiçosa e por aí fora. Ou seja, eu imagino que a geração dos nossos pais, se quisermos por assim, foi descrita pela geração anterior como uns mandriões e por aí fora. E aposto que as pessoas que tinham a nossa idade durante o 25 de Abril, não é, que foi um período efervescente em todos os sentidos, fossem vistas pelas pessoas mais velhas como uma geração caótica, completamente a disparar para todos os lados, sem orientação, sem sentido prático, por aí fora. Que é uma coisa que as pessoas dizem hoje em dia sobre nós. Portanto, eu acho que isto é um bocadinho mais... faz parte da natureza humana, primeiramente. Mas no nosso caso em particular, eu sinto que há esta... na última década, na última centena de anos, né, nos últimos 100 anos, eu acho que nós somos a primeira geração que provavelmente vai ter mais dificuldades que a geração anterior. Ou seja, os meus bisavós tiveram uma vida pior que os meus avós, não é? Ou seja, os meus avós vivem melhor que os meus bisavós, os meus pais vivem melhor que os meus avós, e eu, se calhar, já não vou viver melhor que os meus pais. Não é? Ou seja, por muitas coisas, não é? Porque parece que o mundo, o Ocidente, já não é o centro do mundo, não é? As questões económicas estão a virar-se muito mais para outras regiões do mundo e isso faz com que haja mais desemprego e por aí fora. O sistema industrial movimentou-se da Europa e dos Estados Unidos para outras zonas do mundo, portanto, de novo, menos emprego e por aí. Ou seja, parece-me que nós somos assim uma espécie do virar da balança, não é? Nós estamos um bocadinho a apanhar pés. E provavelmente daqui a 50 anos vai-se ter mais consciência de uma espécie de mudança de paradigma qualquer que está a acontecer agora. E quando eu digo agora, digo nos últimos 15 anos, provavelmente, ou seja, desde o início da década dos zero. E se calhar é por isso que há qualquer coisa muito nihilista na nossa geração. Há uma espécie de um humor desesperado, uma espécie de pronto, há qualquer coisa de, ao mesmo tempo que depressivo, sorridentemente depressivo. e porque é o ter mais ou menos consciência de que não há assim tantas oportunidades, é difícil, não deixou de haver o emprego para a vida, definitivamente, não é? A não ser que sejas médico, ou nem os engenheiros, nem os arquitetos, nem nada dessas, os advogados, todas essas pessoas estão, ou seja, é transversal, estão a perceber que estamos num momento em que a organização social de uma pessoa que tem um emprego estável, com 14 meses de pagamento por ano, com um horário de trabalho das 9 às 5, isso está a desaparecer. E nós temos consciência disso, mas não sabemos muito o que é que isso significa, não é? Está a desaparecer para ser substituído pelo quê? E eu sinto, ou seja, em termos geracionais, eu sinto um bocadinho isso. E, por exemplo, é muito óbvio no meio da academia, ou seja, das pessoas que fazem a via académica e que fazem os doutoramentos e os pós-docs e os projetos de investigação, que é isso, é assumir a instabilidade. É um conjunto de pessoas que idealmente se tornariam professores universitários, mas estando as vagas todas ocupadas há décadas, o mesmo conjunto de pessoas,
a não ser que morra alguém, não entra mais ninguém, não é? Para os quadros, e portanto é uma via de projetos de investigação sucessivos, mas que entre projetos de investigação há 2 anos em que a pessoa está desempregada, ou que o projeto de investigação ou o contrato a termo são 4, 5, 6 anos, ou uma bolsa são 3, 4, 5, 6 anos. E depois, não é? O que é que faz uma pessoa depois do pós-doc, não é? Depois de ter estado a estudar um assunto qualquer durante 12 anos, não é? Doutoramento e pós-doc. O que é que uma pessoa faz? Não é? E é um bocadinho, eu sinto que isso se manifesta nas pessoas e no modo das pessoas encararem, pronto, as oportunidades que têm. Onde é que vais chegar a tua motivação? Ok. Porque com este background que tu falaste, background presente neste momento. Sim. Naquela Pois, também não sei. Eu sei, uma coisa que é frequente é ou seja, eu comecei a escrever com 16, 17 anos. Ou seja, eu estava no secundário, bem, no 10º ano. Espera aí, 10º. E curiosamente, nunca ninguém me pediu para escrever nada. Eu sempre escrevi por vontade. Ou seja, nunca ninguém me... Eu sempre escrevi porque queria escrever, não é? E depois, a coisa bonita foi, a certa altura, alguém disse: então, mas olha, se tu escreveres, eu pago. E eu, ai, que bom. Ou se... eu sempre vi filmes porque queria, mas agora, se tu vires filmes, eu pago. Eu, olha, melhor ainda. Ou seja, eu sou verdadeiramente privilegiado na medida em que os meus pais me deram a possibilidade de eu conseguir, ajudaram-me a que, enquanto eu não me conseguia sustentar e quando eu não me consigo sustentar agora, eles ajudam, não é? E isso tem-me permitido fazer só o que eu gosto, e o que é raríssimo, e provavelmente muito poucas pessoas têm essa vantagem. Mas é isso, ou seja, eu verdadeiramente eu vejo filmes, eu escrevo sobre filmes e há pessoas que são parvas o suficiente para me darem dinheiro por isso. E pronto, e é maravilhoso. Portanto, a motivação é o gosto, verdadeiramente. Ou seja, eu, por exemplo, no Indie, eu este ano vi, eu não tenho a noção, mas vi mais de 1300 filmes, entre curtas e longas, ou seja, entre filmes de 1 minuto e filmes de 4 horas. E portanto, é muito filme, são muitas horas da minha vida, mas é verdadeiramente aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de ver filmes, e pronto, é isso. Eu gosto muito de escrever. Eu fico triste de ter que ver tantos filmes porque tenho menos tempo para escrever. E depois, quando acaba esse período e começo a escrever coisas, é a redescoberta de um prazer perdido. E depois as pessoas pedem-me: olha, vamos fazer um livro, gostávamos de ter um texto teu. Maravilhoso. Obrigado. E portanto, isso tem acontecido e a minha motivação é essa. Ou seja, mas em termos de pensar a longo prazo, eu não faço a mínima ideia. Nem sequer a longo prazo, nem sequer a curto prazo, não é? Ou seja, eu nos próximos meses não sei o que é que vai ser a minha vida em termos profissionais, porque o festival acabou, pronto, vão-me pagar, ótimo, durante os próximos meses tenho dinheiro, e depois não sei bem, não é? Depois não sei muito bem o que é que vem a seguir. E portanto é um bocadinho, é isso.
é não saber. Mas na verdade, eu vou recebendo propostas, as pessoas vão fazendo convites e a coisa vai funcionando. Mas é muito nessa base, não é na base da... É uma base precária, verdadeiramente precária. Mas é isso, ou seja, a motivação vem do gosto de fazer o que faço, totalmente. Portanto, quando se fala de futuro, é tudo muito... Não há futuro, não sei. Talvez, enfim. Agora ando a pensar se devo ir para doutoramento e ter uma bolsa durante 4 anos. Okay. E depois sei, ou 5, pronto. E depois sei o que é que eu faço daqui a 5 anos, não é? Ótimo, resolvi a minha vida durante 5 anos. E depois o problema é o mesmo, não é? Não sei o que é que vem a seguir. Portanto, não sei. Não sei o que é que me vai acontecer daqui a uns anos. E isso preocupa-te de alguma maneira? É assim, na medida em que eu tenho uma família que me ajuda, não me preocupa porque eu sei que não vou ser expulso de casa daqui. Não vou ser expulso de casa, não é? Sei que tenho dinheiro para o gás e para a água e para essas coisas e para a comida, ou seja, não passo fome. E não só não passo fome, como sei que nunca ou dificilmente vou passar necessidades básicas porque tenho uma família que me ajuda. E isso é bom, claro. Agora, quando eu for velhinho, não é? Não sei, ou seja, não tenho um plano de reforma para o qual estou a poupar todos os meses porque não sequer tenho esse dinheiro para guardar, não é? E não sei, não é? Não sei. Mas pronto, é isso. Que conselho é que darias a algum jovem que ainda estivesse uma situação um bocado mais atrás que a tua, a terminar? A coisa mais óbvia para mim é: eu fiz uma licenciatura que eu não queria fazer e o primeiro mestrado que eu também não queria muito fazer, e fiz por pressão dos pais e aquelas coisas, não é? De é melhor, vais arranjar emprego mais facilmente. E isso é a primeira coisa que eu posso dizer, é não façam isso. Ou seja, tentem descobrir o que é que vos verdadeiramente dá prazer, não é? A mim, eu felizmente encontrei isso muito cedo, que eu gosto muito de cinema, gosto muito de ver filmes, pensar filmes, escrever sobre filmes, fazer filmes. E, portanto, eu aos 14, 15 anos já tinha despercebido isto e foi muito bom. Infelizmente não foi suficientemente forte para eu dizer aos meus pais que eu queria ter estudado cinema. Portanto, essa é a primeira coisa, obviamente. E depois, eu verdadeiramente eu sinto mesmo uma pessoa com muita sorte, porque eu sempre me vieram ter comigo as coisas, as oportunidades. Foi porque eu conheci alguém, que esse alguém me falou a outra pessoa e essa pessoa veio falar comigo, e tem sido sempre assim um bocadinho um receber convites e propostas e tudo mais de fora, que eu vou acolhendo, mas eu nunca fiz uma entrevista de emprego daquelas de mandar um currículo e depois ir lá ser entrevistado. Eu nunca fiz isso. Foi sempre ao contrário. Vieram falar comigo e disseram: olha, queres vir conversar para percebermos se estás interessado ou não em trabalhar connosco? Tem sido sempre assim. Isso, se calhar, não se repete para toda a gente. Certeza que não se repete para toda a gente. Mas se calhar o que eu posso dizer é: estejam abertos às coisas que vos propõem e se calhar a questão da autoestima, não é? Ou seja, acreditem naquilo que fazem, mesmo que não seja ótimo, não é? Porque
nunca é ótimo, isso não existe, mas na medida das vossas possibilidades, não é? Acreditem no vosso trabalho, não é? Especialmente as pessoas das artes, é muito importante, a primeira pessoa, a pessoa que é mais importante gostar é quem cria, não é? E se passado 3 anos acharem uma trampa, não faz mal, não é? Porque passados 3 anos já fizeste outras coisas, não é? E agora estás a gostar muito, e se calhar passados 3 anos já achas péssimo outra vez. Mas não há mal nenhum nisso, não é? Não há mal nenhum. Ok, falamos no sentido profissional, para aqueles objetivos, para após o que tu fazes, mas enquanto jovem, enquanto pessoa, quais são os teus objetivos e as tuas causas? Pelo que é que tu lutas e o que é que tu queres fazer? Ok, já percebi. Basicamente é isso. Ou seja, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer 3 coisas em relação a essa questão. Se calhar a primeira é eu enquanto realizador, se quisermos por assim, ou seja, pessoa que tem feito pequenas coisas, eu interessa-me muito seguir uma linha que não é narrativa, que não é do documentário tradicional. A mim interessa muito aquilo que se chama o cinema avant-garde, não é? Que é uma expressão um bocado horrível, não é? Porque parece que está à frente de alguma coisa, não está ao lado, mas a mim interessa muito o cinema abstrato, o experimental no verdadeiro sentido da experiência, do descobrir novas formas. E interessa-me muito as formas, mais do que os conteúdos, digamos por assim. E nesse sentido, de um ponto de vista pessoal, enquanto criador de cinema, enquanto realizador, a mim interessa-me isso, explorar as formas, ou seja, cinema experimental, trabalhar diretamente no suporte, trabalhar diretamente na película, fazer um trabalho dessa natureza. E interessa-me porque também sinto que em Portugal não há nenhuma tradição de cinema experimental. Não é verdadeiramente, isto não é verdade, não é? Há pessoas, não é? Nomeadamente o Paulo, um artista plástico dos anos 70, 80, que fez muitos trabalhos de cinema, a Helena de Almeida também fez coisas. Existe mais do campo das artes plásticas que entraram no cinema, menos do cinema enquanto meio, que é, apesar de tudo, não é? Na escola de cinema, no conservatório, as pessoas, o experimental não existe, não é? É cinema narrativo ou cinema documental. Acabou. Portanto, nesse sentido, interessa-me. Esse é um objetivo, digamos por assim. Enquanto programador, eu tenho feito vários programas no Indie, no outro festival que é o Festival Verso, e o ano passado fiz 2 coisas com a Gulbenkian, dedicado a nomes jovens em Portugal a fazer cinema. E tenho escrito muito sobre pessoas que têm menos de 40 anos, pessoas que só estão na curta-metragem, e tenho escrito, tenho conversado, entrevistado, e interessa muito fazer não só apoiar, mas divulgar o trabalho destas pessoas e no certo sentido, motivá-los a continuarem porque me interessa o que eles fazem. E pronto, esse é uma segunda parte, digamos por assim. E depois uma terceira parte tem um bocadinho a ver com, enquanto na escrita, ou seja, daquilo que eu escrevo, eu tenho duas questões que eu acho importantes para mim. Uma tem a ver com
há um movimento que é um movimento um bocadinho esquisito na crítica de cinema, principalmente americana, enfim, anglófona, nos últimos 5, 10 anos, que é uma coisa chamada vulgar authorism, que é o autorismo vulgar, traduzido literalmente, que foi um movimento em que um conjunto de pessoas decidiu que a política dos autores dos anos 60, da novela vague e dos cahiers do cinema, se podia reformular dentro do sistema mainstream americano contemporâneo. O que eles no fundo dizem é: o Michael Bay, não é, que faz os Transformers, é um autor e é um autor interessante. O Paul Thomas, como é que ele se chama? Enfim, não consigo lembrar, mas é o realizador do Alien vs Predator, que tem uma carreira também já bastante longa, é assim uma espécie de coqueluche deste movimento. Pronto. O que eu quero dizer é, interessa-me este olhar mais ou menos despoderado sobre o mainstream. Interessa-me que não haja preconceitos sobre o que é a alta arte e a baixa arte, não é? Porque é que o Bergman ou porque é que enfim, o Tarkovsky é melhor do que um filme de super-heróis. Se calhar não é por aí, mas porque é que nem sequer merecem uma oportunidade, não é? Porque é que os filmes não são vistos, não são pensados e por aí fora. E a mim interessa-me muito, e tenho escrito isso, e tenho escrito sobre o Godzilla, sobre o Fast and Furious, sobre uma série de objetos do mainstream que eu acho que são interessantes e que merecem ser olhados. E esse tem sido uma coisa que eu me tenho dedicado. Ou seja, não ter preconceitos sobre o que é a sério e o que é menos sério, não é? E porque é que... E pronto, isso tem sido uma espécie de caminho pessoal. A outra coisa que me tem interessado também é um bocadinho, mas aí é um bocadinho mais na minha vertente académica, se quisermos por assim, que é, eu tenho escrito muito sobre pessoas um bocado esquecidas da história do cinema. A minha tese de mestrado é sobre a Bárbara Virginia, que é a primeira realizadora da história do cinema português a fazer uma longa-metragem, em 1946, um filme chamado Tristes Sem Deus. Então, escrevi muito sobre a Bárbara Virginia, escrevi uma série de artigos sobre ela e por aí fora. E agora estou a fazer uma série de coisas sobre o Reinaldo Ferreira, que é um realizador que fez uma série de filmes em 1927, mas que depois morreria muito pouco tempo depois, que é assim mais ou menos esquecido. O Raul Faria Fonseca, o Gentil Marques. Há uma série de nomes na história do cinema português que são mais ou menos postos de parte. Por uma série de motivos, não interessa estar a explicar. E isso a mim interessa-me um bocadinho, andar a vasculhar os arquivos, a hemeroteca, essas coisas, à procura disso, não é? A tentar, não é necessariamente reabilitar, mas pelo menos não esquecer essas pessoas. E os filmes, em particular os filmes. E, paralelamente, interessa-me muito também perceber, muitas vezes, e de que maneira é que um olhar contemporâneo hoje em dia encontra nestes filmes brechas do contemporâneo. Não é? Pronto, eu sou gay, sou mais ou menos ativista, digamos por assim, nas causas LGBT, e a mim interessa muito perceber, por exemplo, de que maneira é que o cinema mudo português ou o cinema do Estado Novo de vez em quando se enganava e apareciam personagens, situações, às vezes enquadramentos que revelavam uma queerness qualquer. E isso para mim tem sido assim uma coisa que me tem divertido imenso. E
E o Reinaldo Ferreira, este realizador que fez uma série de filmes em 1927, tem a primeira personagem assumidamente gay do cinema português, em 1927, portanto há 90 anos, não é? Que é o Dom Alfonso, que é um personagem espanhol, mas tem um filme todo sobre travestismo, enfim, há uma série de... O Leitão de Barros tem uma série de conotações gay em todos os filmes dele e pronto, já escrevi sobre isso, sobre a Maria Pacoilo e sobre uns planos de uns homens seminus que ele filma e que estão lá metidos no meio e que, se quem não pensar muito no assunto nem repara, e a mim interessa um bocadinho isso, uma espécie de revisitar a história oficial e fazer uma espécie de história não oficial do cinema português. Pronto, isso é outra das coisas que me motivam. Pronto, disse muitas.